Galera, boa tarde! Estamos aqui no canal do Navarco, hoje para fazer o tradicional vídeo sobre a retrospectiva das leituras, abordando o mês de fevereiro de 2019. Então eu comecei o meu mês de fevereiro, finalizando uma leitura que eu fiz de um jeito diferente. Na realidade eu escutei um livro, um livro de 680 páginas, que no e-book tinha mais de 1000 páginas, que foi lido pelo meu celular enquanto eu fazia as minhas caminhadas, porque eu tenho que fazer algumas caminhadas aí, para poder ter algum tipo de condicionamento físico. Acho que é importante fazer isso de vez em quando. E eu mergulhei num livro chamado O Gene, uma história íntima, É um livro do Siddhartha Mukherjee, não sei se é essa a pronúncia, Ele é um livro premiado de não ficção, de 2011, ganhou o prêmio Pulitzer, um aclamado prêmio, E tem uma história muito interessante. Começa a fazer ele faz todo um estudo, sobre os genes, observando o comportamento das pessoas na família dele, por que um gene leva a alguma situação, e ele faz todo um retrospecto histórico, nos contando desde os inícios das pesquisas, quando começou a se cogitar a possibilidade da existência de algum tipo de gene no corpo humano, e como é que esse gene foi estudado de tal forma que hoje a gente tem tantos estudos avançados dentro dessa série, dentro do nosso DNA, Cara, é muito interessante poder mergulhar nessa história científica e nessa pesquisa, A exemplo do livro anterior dele, muito bem trabalhado, muito bem escrito, Eu não tenho a capa para mostrar para vocês acham ele facilmente, eu vou deixar o link para vocês aqui nesse vídeo, Então esse foi o primeiro mergulho que a gente teve durante o mês de fevereiro, Depois a gente teve sequência, fazendo uma leitura de uma escritora nova, não tão nova, porque lançou esse livro há bastante tempo. Ele estava há bastante tempo no meu acervo, e eu mergulhei numa leitura muito ímpar aqui no livro da Fernanda Torres, chamado Fim. Nesse livro aqui a Fernanda aborda questões muito interessantes, abordando a amizade de vários amigos aí, que já contavam com uma certa idade quando ela começou a escrever o livro, 60, 70 anos, e ela vai contando, fazendo um retrospecto da vida deles e abordando essa parte da vida tão importante quanto o início dela, que é como é que a gente encara a morte, Então o fim é muito interessante por conta disso, a gente acaba se prendendo numa atmosfera e não consegue largar o livro é muito bom, a gente não consegue largar de jeito nenhum, Depois do fim, eu li o livro da Intrínsecos, do mês de fevereiro, que é esse aqui, vermelhinho, que é o caso da mansão The Boy, do Edgar Canteiro, uma história infanto-juvenil que eu tinha lido, já tinha comentado com vocês aqui do vídeo, do Clube Intrínsecos no mês passado, Então uma história bem interessante, um infanto-juvenil que nos prende do começo ao final, bem interessante, que conta a história de alguns amigos que se reencontram para investigar, Já tinha investigado quando eram crianças e foram investigar uma situação em relação à casa The Boy, Bem interessante, bem interessante. Na sequência eu li a revistinha, não podia ser diferente, Tive a oportunidade de ler a revistinha para poder entender um pouco, Eu sempre leio a revista depois do livro, para poder não ser induzido pelo que a revistinha conta, Acho bem interessante fazer dessa forma, Depois eu dei sequência à minha série de livros do J.D. Robin, que é a Nora Roberts, lendo Salvação Mortal. Esse aqui eu acho que é o 25º livro da série, Eu dei sequência com a Eve Dallas, fazendo mais uma investigação, aqueles livros policiais muito bem amarrados do início ao fim, bem no estilo da J.D., que é o pseudônimo da Nora Roberts, que nos propicia mergulhar sempre numa história policial que sempre se passa no futuro, porque os personagens moram no futuro, tem viagens interplanetárias. A gente tem o Horker, que é o esposo da Eve, que é um bilionário, que tudo se abre fácil para ele, porque ele tem facilidade financeira para poder resolver as situações. Ele tem a habilidade de criminoso, Muito legal esse livro aqui. Depois eu fiz um estudo de um ensaio do Caetano Veloso, chamado Antropofagia, onde o Caetano reuniu 4 ensaios, onde ele faz uma análise criteriosa, da influência do movimento antropofágico, na sua concepção de criação na época da Tropicália. Então ele faz todo um apanhado, contando um pouquinho qual era a visão que ele tinha sobre o que estava acontecendo, do momento que estava acontecendo esses movimentos, na poesia brasileira e na literatura brasileira, de tal forma que influenciou ou não influenciou ele na criação da grande obra que ele tem até hoje, Antropofagia, do Caetano Veloso, Depois eu dei sequência ao projeto dos livros,
dos 56 livros para entender melhor a história do Brasil. Eu acabei lendo do Elcio Ribeiro, A Identidade do Brasileiro, Capado, Sagrado e Festeiro. Nesse livro, o Elcio aqui faz um apanhado muito geral, nos contando da origem, né, da identidade do brasileiro, como é que se formou o brasileiro, né, todas as suas miscigenações, os conceitos, como é que a nossa nação se formou, né, desde o princípio, desde os índios lá até os dias de hoje, passando como é que o brasileiro se visualiza, se identifica, né. É bem interessante porque ele dá uma visão geral do que é o Brasil, né, a identidade do brasileiro, dentro daquele projeto dos 56 livros para entender melhor o Brasil e o mundo, né. Depois eu li um livro aqui indicado pela Mel do canal Literatura-se, né, Zona de Desconforto, da Lidevânia Martins, que eu comprei direto com ela, ela me mandou esse livro aqui, bem interessante, né, mandou com dedicatório, inclusive, que é uma série de contos, né, tem alguns que eu destaquei dentro de uma resenha que eu já publiquei, vale a pena, um livro bem interessante de ler, a Mel deu uma dica bem legal no canal dela, eu acabei aproveitando a dica dela e trazendo para o meu acervo, e pude mergulhar um pouco na leitura desse livro, excelente pedida, né, um livro de contos, né. E por fim, eu li um excelente livro, né, o primeiro que eu estou lendo da Dark Side, da Kimberly Bumberg Bundler, né, A Guerra que Salvou a Minha Vida, um livro bem interessante, que faz um retrospecto, conta a história de uma menina e de um menino, que acaba sendo tirado da mãe, elas já eram órfãs de pai, e acabam sendo alocadas numa outra família durante a Segunda Guerra Mundial. Então a guerra acaba salvando a vida da menina, né? É muito interessante a história, você fica bem sensibilizado com o que é contado no livro, né? E eu particularmente gosto muito dos livros que se passam no cenário durante a Segunda Guerra Mundial. E é uma dica bem importante, logo em seguida eu vou comentar para vocês no próximo vídeo das leituras de março, eu dei sequência também no segundo livro. Muito bom, fica a dica para vocês. Então, A Guerra que Salvou a Minha Vida, né? Esses foram os livros então que eu consegui ler no mês de março, né? Espero que tenham gostado, vou deixar as dicas aqui dos links para vocês poderem localizar os livros facilmente via Amazon, né? Se vocês gostaram desse vídeo, não deixem de curtir. Se você caiu por acaso, não deixe de nos seguir. Vocês estiveram aqui no canal do Navarco Maia, onde música e literatura sempre acontece. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro aqui no canal. Forte abraço!